Oi, gente. Hoje eu estou aqui para falar sobre família e convivência. O mês de maio é considerado o mês da família e com essas questões do isolamento social, nós temos visto que muitos problemas têm surgido com esse convívio de praticamente totalizado, ou seja, 24 horas por dia em casa com os familiares. Nós precisamos entender que a subjetividade é algo que pertence a cada um. Porém, nós temos que viver no coletivo, temos que viver em família. E isso inclui compreender, isso inclui ter paciência, isso inclui enxergar o outro com os seus defeitos e qualidades. Muitas das vezes, sim, é difícil você conviver 24 horas com seu esposo, quando já existem alguns problemas que estavam, digamos assim, entre aspas, mascarados, ou seja, problemas todos nós temos de relacionamento porque somos cada um uma pessoa. Então, quando a gente se junta, realmente é por algumas afinidades, porém vai chegar um momento que vai acontecer os atritos. E esses atritos nós temos que ter muita maturidade para poder lidar com eles. Porque o que acontece? Quando a gente se torna intolerante com o outro, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, a convivência ela se torna um pouco, muito mais difícil do que já é. Então, é importante que cada um de nós perceba onde a nossa subjetividade fere o outro. É importante que a gente tenha a humildade de reconhecer quando estamos errados e quando levamos uma palavra que venha ferir o nosso próximo, o nosso familiar. Então, é momento da gente também olhar com mais cuidado as nossas falas, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se coloca em algumas situações, para não ferir o nosso companheiro ou companheira ou o nosso parente que está convivendo com a gente ali 24 horas nesse período de pandemia. Então, que esses atritos realmente eles são inevitáveis. Não adianta você sair do seu relacionamento, entrar em outro relacionamento, porque vão surgir atritos novos, vão existir questões novas, coisas que você vai ter que realmente saber lidar e conciliar para que a convivência possa permanecer. Porque realmente não tem como duas pessoas pensarem iguais 24 horas por dia, não tem como pessoas, por exemplo, no mesmo ritmo todos os dias. A sua esposa pode estar no ritmo de limpeza da casa e você querer ficar sossegado no sofá e isso irritá-la. E ela, nossa, ele não me ajuda. Ou ao contrário, seu esposo está no ritmo que ele quer fazer alguma coisa com você, com o seu filho, e você não está naquele momento, não está naquela vibe, você quer fazer uma coisa só sua, você quer ficar sentada lendo um livro, assistindo um filme, fazendo nada. E aquilo cria um atrito. Então que você possa ter a percepção de quando a sua subjetividade está ferindo aquela outra pessoa. Infelizmente é da nossa concepção humana se colocar no lugar de vítima muitas das vezes. Ou seja, não está respeitando a minha vontade, não está respeitando o meu espaço. E a gente esquece que aquele espaço é do todo, é da família. Então, que no mês da família a gente possa ter isso em mente. A minha casa é a casa da minha família. E quando a gente se propõe, quando a gente se casa, quando a gente se coloca para um relacionamento, quando a gente decide ter um filho, quando a gente decide trazer a nossa mãe para morar com a gente ou vai morar com os nossos pais, a gente tem que entender que aquela pessoa, ela tem dias bons e dias ruins. E assim como qualquer outra pessoa no mundo que você vai conhecer agora, você pode olhar assim e falar, nossa, mas que afinidade que a gente tem, que legal, que bom esse relacionamento. Mas vai chegar um momento que você vai discordar daquela pessoa. Então não adianta trocar o sujeito, não adianta colocar uma outra figura naquele local, naquele lugar ou naquela parte da sua vida. Porque as diferenças são naturais, elas existem e faz parte da nossa humanidade. Então que no mês da família a gente possa ter esse tipo de tolerância, respirar diante das situações, respirar diante das coisas que se opõem aos nossos relacionamentos. Porque vale a pena sim investir na sua família, vale a pena sim você investir naquela pessoa que você escolheu para caminhar junto com você, ou aquela pessoa que automaticamente você foi inserida, ou seja, pai, mãe, família que a gente nasce, né? Que existe a família que a gente nasce e a família que a gente escolhe. Então, se você escolheu o seu esposo, a sua esposa, ou se você escolheu manter uma amizade, ou começar um namoro, ou começar algum outro tipo de relacionamento,
que você possa, antes de tudo, ter o respeito pelo outro, porque assim você conquista o seu respeito, assim você conquista a sua colocação e assim você também conquista o fato da sua fala ser ouvida e respeitada. Então, que você possa entender que não é fugindo da situação, dos problemas, ou fugindo da pessoa, saindo de uma forma imediata daquilo que vai se resolver. Porque viver em sociedade é complicado. Viver em sociedade é você se colocar na posição de ouvinte e algumas vezes sim, daquele que fala, que expõe também as suas ideias. Porém, sempre com algo que é primordial e super importante para que tudo seja igualado e que tudo caia num consenso, que é o respeito. Então, que o mês da família seja um mês de comunicação. Que o mês da família seja um mês ao qual você tenha realmente uma família como um todo, que é integrada por amor, companheirismo, problemas, soluções. Então, que você se coloque como membro dessa família, como uma coluna, como alguém que soma, como alguém que é humano sim, que pode errar, mas também é humano a ponto de reconhecer o erro.